Você sabe o que é causa pétrea? Um assunto muito discutido nos últimos dias, principalmente hoje. Hoje, esqueci meu relógio, né? Hoje é dia 10 de outubro, a véspera de 20 dias do segundo turno da eleição. E nós vemos aí repercutindo nacionalmente aí esse tema aí sobre causa pétrea. O que é causa pétrea? O que é cláusula pétrea? Cláusula. Minha língua tem um defeitozinho aí, mas vocês vão se habituando comigo aí. Agradeço já a vocês todos aí que têm dado uma audiência tremenda no nosso canal. Nosso canal está se reformulando aos poucos. Canal Fórmula Concursos. Fórmula Concurso, professor Gilson Rodrigues, né? Glória a Deus, gosto de Direito Constitucional, gosto muito de raciocínio lógico, sou professor de Matemática e de Ciências Biológicas, mas também navego pelo mundo do concurso. E aqui eu queria hoje falar sobre o quê? Rapidinho sobre cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? É aquilo que é intocável. O presidente em exercício, Jair Bolsonaro, ele ouviu de alguém aí, dos seus aliados, que seria bom agora ele fazer uma mudança lá na composição do STF. E vocês sabem aí que é o presidente da República que indica os ministros do STF, e o ministro do STF tem composição, pode ser qualquer pessoa da sociedade, pode ser até eu. Se o presidente da República achar que eu tenho um alto conhecimento da Constituição, que eu possa ser um guardião da Constituição, e ele me indicar e eu passar na sabatina ali do Congresso Nacional, eu vou ser agora um juiz do STF. Professor, quer dizer que não tem agora uma necessidade de ser formado em Direito? Não, a ser advogado não. Qualquer pessoa do povo pode agora pleitear uma vaga no STF. É mesmo, professor? É. Desde que tenha conhecimento renomado aí para ocupar tal cargo, né? Então, cláusula pétrea são limitações jurídicas que não podem ser alteradas, como as que garantem os direitos individuais e a formação do Estado. Nós sabemos que o Estado é um Estado um Estado em forma de federações. E elas não podem ser o quê? Não pode ser alterado. Não pode chegar o governo de Pernambuco e querer agora fazer a alta independência, formar um país a partir do Estado, ele se desgarrar da nacionalidade brasileira. Ele não pode agora sair do Estado brasileiro, não pode se desgarrar e formar agora um alto Estado. Então, as cláusulas pétreas estão aonde? Estão no artigo 60 da Constituição Federal, nos seus 4 incisos que são intocáveis. Tem 4 incisos lá que são intocáveis no artigo 60 da Constituição Federal. Quais são elas, professor? A forma federativa do Estado. Então, nós vivemos numa federação. Então, todo Estado é um ente federativo que compõe o nosso território, o nosso Brasil. Então, ninguém pode abolir o Estado. Ninguém pode agora, ao fazer a auto-independência, proclamar a auto-independência do Estado. E o voto direto. Ninguém pode fazer uma emenda constitucional, uma PEC, e dizer, ó, a partir de hoje o voto vai ser indireto. Então, as mulheres não podem votar. O voto é o quê? O voto é direto. O voto é direto, ele é secreto, universal e ele é periódico. A cada 2 anos nós temos eleições. É ou não é? Temos eleição para presidente, para senador, para deputado federal, deputado estadual, governador, né? E assim sucessivamente. E 2 anos após, nós temos eleição para quê? Para prefeito e para vereadores. E também, além de ser periódico, nós temos ainda o quê? A separação dos poderes. Essa é uma cláusula pétrea que a gente está discutindo nos últimos dias, onde o presidente Jair Bolsonaro e o líder do governo lá na Câmara do Deputado Federal, ele também deu uma entrevista lá para a Rede Globo, dizendo que ele é um dos movimentistas, das pessoas que querem fazer esse movimento de fazer com que alterar a composição do STF. Como, professor? Ele quer aumentar para 16, dizendo assim que Bolsonaro pode indicar mais 6 ministros para o STF, fazendo 16, aonde ele já tem agora ali praticamente 3, né?
com mais 5 que ele indicasse daria 8. E nós vemos o quê? Nós vemos o quê? Ó, que Rosa Weber e o ministro Gilmar Mendes, eles vão se aposentar. E nós vemos aí que ele pode indicar mais 2, ele ficaria com maioria no Congresso Nacional. E isso não pode. Nós podemos ver como exemplo a Venezuela e a Nicarágua, que não deu certo sobre isso aí. E vemos também que o Nicolás Maduro fez isso aí, aumentando para 20, depois aumentando para 32, depois diminuindo para 20 novamente, e vimos aí que é uma pedra no sapato. Então, cláusula pétrea é aquela que não pode ser mudada, tá? Onde, professor? Artigo 60 dos seus 4 incisos, que a forma de governo, que é a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Está lá no artigo 4º, os direitos individuais, né? Os direitos e garantias individuais é cláusula pétrea. Não pode agora uma PEC, uma emenda à Constituição, mudar os direitos e garantias fundamentais. As cláusulas pétreas, como assim são conhecidas, não pode ser alterada mesmo que tenha por PEC. Porque mesmo que tenha uma PEC, mesmo que ela transmita pelo Congresso Nacional por 2/3, né? Ou 3/5, lá do número do 3/5 da Câmara dos Deputados, 3/5 lá do Senado, por 2 turnos em cada casa, mesmo assim ela já nasce o quê? Ela já nasce inconstitucional. Então não pode haver cláusula pétrea para modificar isso que eu estou falando, que é o Estado federativo, né? A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Existe também outras cláusulas pétreas fora o artigo 60? Existe sim. Eu fui pesquisar. Por exemplo, taxar as igrejas a pagar imposto. Não pode. Outra cláusula pétrea. Sobre a nossa casa, eu não posso pagar imposto sobre a minha residência, sobre a minha moradia, sobre o meu carro, sobre os meus bens. Não pode ser taxado com imposto. Por exemplo, eu tenho uma casa de 100 mil reais, todo ano eu tenho que pagar imposto dela. Não pode. Isso é cláusula pétrea. Não está no artigo 60 dos 4 incisos, mas está dentro da Constituição, lá no artigo 150. Você pode ver isso aí, vai acompanhar comigo, vai dizer, professor Gilson é porreta. Preparou a aula de última hora e está dando show de bola. As cláusulas pétreas implícitas são aquelas que não estão São aquelas que não estão previstas no artigo 60, no parágrafo, artigo 60 dos incisos, nos seus incisos 4, né? Parágrafo 4 também, mas também não pode ser objeto de alteração, ok? Então, belezinha? Existem ainda as imunidades tributárias contidas no artigo 145, e isso você pode ver aí, o sistema tributário nacional não pode ser modificado, sendo, portanto, chamado de cláusula pétrea tributária, você também pode ver isso aí, né? Então, vai lá, dá uma olhadinha, e vê que Jair Bolsonaro não pode fazer a mudança do STF, aumentando para 16, porque já é inconstitucional. E se nós vermos isso aí, vai cair no concurso futuramente, dizendo que uma PEC tramitou nas 2 casas, foi votado por 3/5 em 2 turnos e alterou a composição do STF de 11 para 16. Tudo errado. Não pode ser modificado. O STF vai cair em cima, os juristas vão cair em cima e vão ver que isso aqui está errado. Eu não vou defender aqui Bolsonaro, não vou defender aqui Lula, não vou defender caramba nenhum, vou defender a Constituição. Não pode, não vai mudar, não tem como mudar, porque isso aqui é inconstitucional. A causa pétrea ela não pode ser modificada. Olha, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai ter muitas aulas ainda. Eu esperava que essa eleição ia acabar agora no primeiro turno, mas não acabou. Vamos embora, estamos esperando aí gravar as aulas de raciocínio lógico e espero que você goste do canal. Essa dica, cláusula pétrea, são cláusula de barreira. Professor, mas eu ouvi dizer aí que existe a separação dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, que um não interfere no outro, realmente não interfere no outro, mas tem uma medida chamada de freios e contrapeso. Em freios e contrapeso é para que quando um extrapolar o limite demais, a outro vai lá e regula. Tipo, o presidente da República cometeu um crime de probidade administrativa, então ele vai responder aonde? Ele pode ser
julgado pela Câmara, pelo Congresso Nacional, juntamente com o ministro do STF lá, e o presidente do STF, que vai agora ver se vai acatar o impeachment e ele pode ser julgado. Esse ato aí é chamado de freios e contrapesos. Mesmo assim, o ministro do STF ele pode ser cassado, ele pode sofrer um impeachment. Como? Se ele também cometer um ato ali muito alarmante, que seja cabível o seu impeachment, ele vai ser julgado pelo Congresso Nacional e ele também vai ser punido e vai ser exonerado do seu cargo aí na medida chamada de freios e contrapesos. Olha, você gostou? Direito Constitucional, professor Justo Rodrigues na veia, né? Gosto muito de Direito Constitucional, espero que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário se você gostou, se tem alguma observação, se eu falei alguma coisa errada. Vamos nesse feedback que nós vamos chegar lá e rumo à aprovação de um concurso da Polícia Civil. Quero dizer para vocês que já estou aprovado. Estou aprovado aí, ó, em 3 concursos: Petrolina, Prefeitura Municipal de Petrolina, Prefeitura Municipal de Uricuri e professor do estado de Pernambuco. 3 aprovações. Já fui aprovado no Sesc Senac, né? Sesc Senac fui aprovado também nos Correios, só que eu não assumi, nem o Sesc Senac, não assumi. Mas já tenho aí vários concursos no currículo. Dizer para você que dá certo, foco, fé, força naquele que nos chamou, que tudo dá certo na hora certa. Valeu? Então, a aula de hoje foi falando sobre o quê? Cláusula pétrea. Valeu, galera. Forte abraço para você. Show de bola.